Queridos, nesta noite eu queria compartilhar com vocês. Nós estamos hoje num dia que é o dia 1º de abril, né? 1º de abril. E quando eu estava pensando e pedindo que Deus pudesse me dar uma palavra para falar sobre dia 1º de abril, deixe-me dizer um pouco. Eu não tinha o conhecimento dessa história, mas os irmãos sabem que mais ou menos algumas explicações são dadas a respeito do dia 1º de abril. Uma delas é que ela se refere ao Ano Novo, aí, que era comemorado na França desde o século XVI. E em 25 de março, as festas elas iam até o dia 1º de abril. Até que, certa ocasião, o rei da França, Carlos IX, ele chegou e ele decidiu que o Ano Novo seria celebrado dia 1º de janeiro. Claro que ele seguia o calendário gregoriano, mas como existe muita resistência a mudanças, alguns franceses continuaram aí celebrando essa comemoração, seguindo o calendário juliano. E os irmãos sabem muito bem, surgem aí essas comemorações. E esses resistentes, essas pessoas que não gostam de mudança, elas decidiram, elas passavam para as pessoas e enviavam presentes. E eles enviavam convites para festas que elas nunca existiam. E a partir daí a brincadeira surgiu, mais ou menos, e ela se espalhou por todo o mundo. E as pessoas aí comemoram, e criam até mentiras, com essas questões nesta data. No Brasil, existe um pouco maior de informação para nós, já que surgiu em Minas Gerais, esse período aí do Dia da Mentira, onde a Mentira, que era mais ou menos um periódico ali daquela época, estava falando e lançando no seu edital, no 1º dia de abril, disse que falecia Dom Pedro. E claro que isso foi uma mentira, No dia seguinte eles voltaram a informar que Dom Pedro não tinha falecido. Por isso que as pessoas aí têm essa lembrança. Isso aí aconteceu mais ou menos em 1828. Nessa nossa data, claro que nós hoje estamos vendo que algumas pessoas até comemoram esse dia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não nos traz a referência desse dia. Mas ela nos diz que esse dia ele existiu como um dia mau, e o pai da mentira, que é o inimigo das nossas almas, o diabo, ele é quem foi o mentor dessa tragédia que até os seres humanos carregam ao longo do tempo. E eu queria aproveitar um texto que está na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, e eu gostaria de falar um pouco sobre o cuidado que nós devamos ter com a mentira. Devemos ter muito cuidado com a mentira. E eu vou pedir que vocês abram a sua Bíblia, carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 4, o verso, a parte A do verso 25. Hoje pela manhã o pastor parece que disse um verso, os irmãos tiveram dificuldade de encontrá-lo, Mas esse verso hoje pode estar aí observado, tá? Efésios 4, 25. A parte A, logo o início do texto. Ouçam bem o que diz a palavra do Senhor. Portanto, cada um de vocês, vocês devam abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Esse é o texto. Curve a sua fronte e feche os seus olhos. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque nós somos membros do mesmo corpo, o qual a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que nesta noite a tua palavra explanada, ela venha orientada pelo teu Santo Espírito e nos abençoa na compreensão da mesma, que ela seja de edificação para a igreja e cada vez mais elucidar coisas profundas a respeito
da verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus é que nós te pedimos, Pai, que as palavras da minha boca, que nesta noite o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor Deus, minha rocha, meu libertador. Amém. Queridos, desde a infância eu ouço muito do dia 1º de abril, né? Eu acredito que todos vocês já ouviram muito falar sobre esse dia, que é o dia da mentira. Até pouco eu não sabia essa origem dentro da visão dos seres humanos, essa comemoração. E claro que ela nos causa um pouco de interesse e às vezes nós procuramos descobrir o porquê de algumas coisas. Claro que eu acho que é triste saber que em meio a todas as coisas que acontecem no ser humano, se destaca um dia e dizem que esse dia é dedicado à mentira. Por favor, eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco se existe algum dia no calendário onde ele é dedicado à verdade. Alguém já viu? Não? Alguém já comemorou esse dia? Não. Alguém já comemorou o dia da verdade? Não. Eu não me lembro. E isso às vezes nos parece um pouco, né, contraditório. Então outras questões às vezes nós devemos levar em consideração. Se o dia da mentira, que é 1º de abril, se ele fica restrito ao dia 1º de abril, ou ele se prolonga durante muitos dias na vida do ser humano. Essa é uma pergunta que vocês podem talvez responder. Infelizmente, nós sabemos que a mentira, ela campeia todos os arraiais, né? Você sabe que ela corre solta por aí. Que diga, ali é a capital central do nosso país, né? Ali diante daqueles discursos, que infelizmente sempre nós temos dúvidas se eles são verdadeiros ou se eles realmente são mentirosos. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Aonde é que fica a verdade na vida das pessoas? Aonde é que fica a verdade na vida das pessoas? Já que as pessoas agem e se comportam e até legalizam um dia para que as pessoas possam usar como um dia da mentira. E eu faço essa pergunta a todos. E me faço essa pergunta: aonde fica a verdade na vida das pessoas? Aonde é que está a verdade? Claro que para alguns, mentir é muito prático. E pessoas que aprenderam a mentir tanto, que elas se acostumaram e parecem que elas até acreditam que aquela mentira é verdade. Vocês já compreenderam, já viram algumas pessoas assim? Que mentem para você, você sabe que está mentindo, mas nos parece que a pessoa está acreditando que nós estamos acreditando que aquilo é verdade. E elas mentem, né? É descarado, né? A gente olha assim: rapaz, mas não é possível que fulano está pensando que eu sou tão tolo assim, sou tão inexperiente e não possa perceber que isso é uma mentira. Eu queria que nós não nos esqueçamos que Deus, o nosso Deus eterno, Ele estabeleceu para o cristão como um mandamento, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, levando-nos a pensar sobre essas questões. Ele diz que nós não devamos dar falso testemunho contra o próximo. É isso que está lá no livro de Êxodo. Então a mentira, ela já foi aí inibida pelo próprio Deus. Nós não devamos de forma nenhuma, porque nós não devemos macular aquilo que vem a ser, tá certo, a reputação de alguém. Deus condena tais coisas. Nós não devemos mentir sobre o outro, falar mal do outro. Ou quem sabe, nós devemos ter cuidado com aquilo que a nossa língua profere, porque muitas vezes, às vezes, Deus está nos proibindo e dizendo: não diz isso, filho, isso não é bom, isso não edifica. Na Bíblia nós encontramos muitos textos que falam sobre o perigo da mentira e aonde ela nos leva, e como nós devemos ter muito cuidado. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios. É um texto que fascina
os meus olhos, todas as vezes que eu leio, no capítulo de número 6, a partir do verso 16, o autor desse livro, ele começa a falar que existem 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª que a sua alma abomina. Ele diz, Deus tem 7 coisas que ele realmente não tem prazer, ele não gosta. E ele começa a dizer no verso de número 17 desse capítulo 6, do livro de Provérbios. Guardem esse texto, e eu queria muito que a igreja tivesse muita maturidade para lidar com esse texto. Assim está escrito na palavra do Senhor. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Guardem elas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Todo cristão deveria saber esse texto, não perdê-lo de vista, porque ele nos leva a uma consciência maior do que Deus não gosta. É claro que nós, conscientes disso daí, somos chamados a ter uma postura diferente. O autor do livro de Apocalipse, João, ele nos leva a nós nos lembrarmos que Deus diz que ele não terá, nem levará em conta aqueles que praticam tais coisas. Tanto é que ele chega e diz que os mentirosos, eles não viverão com Deus, mas ao contrário, o inferno os separará. Os mentirosos não viverão com Deus. Palavra forte, né? Palavra forte. Provavelmente, você até conhece alguém que você diz, rapaz, mas como fulano é mentiroso, como fulana é mentirosa. Eu não sei se você conhece alguém. Quem conhece alguém? Eu posso levantar as 2 mãos. Eu conheço alguém que eu sei que é mentiroso, sei que é mentirosa. Então, mas essa pergunta, às vezes, que nós respondemos por saber que alguém é mentiroso ou alguém é mentirosa, mas eu faço uma outra pergunta a vocês. Qual tem sido a sua atitude diante da mentira? Como você se posiciona diante da mentira? Qual é a atitude que nós temos tomado diante das mentiras? Como é que nós estamos nessa área? Nessas questões de mentir e não dizer a verdade. Você usa alguma mentira? Aquela de é só meio mentirinha, só uma coisinha assim, né? Não é muito pesado, é uma meia mentira, não é totalmente uma mentira, só uma mentirinha assim. Eu não sei, talvez lá no trabalho o seu patrão já pediu a você para mentir e você teve que mentir, ou quem sabe nessa relação filial, aonde talvez nós somos chamados ou orientando os nossos filhos. Filho, por favor, diz que eu não estou. Eu não sei quem já teve essa experiência, ou quem sabe alguém que viu que o celular estava tocando e o filho diz, painho, o telefone está tocando. Aí você chega prontamente e diz, filho, atenda e diga que eu não estou. É meio complicado isso aí. Eu não sei se vocês já pararam, mas quem sabe você já foi pego em alguma mentira, como talvez aquela mentira que os meus pais, eles não estão presentes para se defender. Eu não sei se a minha mãe está assistindo, mas era costume na época dos meus pais, dizerem para os filhos, filho, por favor, você não saia, porque senão o bicho papão pode pegar você. Quem já teve essa experiência aí? Uma mentirinha, né? Uma mentirinha assim, tão leve. Eu não sei quantos tiveram medo do bicho papão. Eu não posso negar que durante muito tempo eu tive. Menino é menino, né? Quando eu era menino eu pensava como menino. Infelizmente nós somos às vezes tentados dia após dia a mentir para nos livrar de alguma situação incômoda. Diga que não é verdade.
Às vezes, nós somos estimulados a mentir para talvez encobrir algum erro de outra pessoa, ou quem sabe até os nossos próprios erros. Ou talvez, quem sabe, nós possamos perceber que a mentira não está tão longe assim como nós às vezes achamos que está. Porque saber que outros mentem, isso nós sabemos. Mas saber que muitas vezes nós temos cometido esse deslize e falado coisas que Deus sabe que nós não deveríamos ter falado. Por isso que eu queria que nós pudéssemos levar a sério essa exortação que a palavra de Deus nos traz, para que nós aprendamos a não mentir. Porque nós sabemos que o diabo, o nosso inimigo, ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. É ele quem nos engana. E nós devemos aprender a não sermos dominados por esse hábito de tentar enganar outro. Ao contrário, devemos aprender a falar a verdade, porque em toda e qualquer situação, a verdade nos faz vivermos livres. A mentira sempre nos aprisiona, porque temos medo que alguém descubra, não é verdade? E nos amedronta tanto que nós às vezes achamos que podemos mentir um pouco mais para tentar cobrir uma mentira que foi tão pequenininha, quando menos espera a situação ficou muito grande. Dizer que a mentira pode criar algum bem, querido, isso é mentira. Dizer que a mentira, ela pode estabelecer um bom relacionamento, alguma coisa boa, por favor, isso é mentira. Isso não procede. Então, diante de uma sociedade doente, uma sociedade perturbada, pessoas dentro de um meio religioso também cheio de conflitos, perdidos na direção, o que é que nós deveríamos tomar como ensinamento da palavra do Senhor, já que o apóstolo Paulo nos está exortando que nós devamos parar, deixar a mentira e falar a verdade uns com os outros. Eu queria que nós pudéssemos pensar em alguns desafios nessa noite, que talvez eu e você nós poderíamos levá-los para casa, e assim quem sabe nós termos uma vida mais saudável, quem sabe ter uma vida cristã mais tranquila, e nós pudéssemos deitar no travesseiro, e ali nós termos o sono do justo, porque bem sabemos que nada nos acusa diante dessas questões. E eu queria compartilhar com vocês alguns desafios. O primeiro desafio desta noite é que nós não devamos separar uma coisa chamada ética da vida cristã. Se nós fomos chamados por Deus para sermos nova criação, Deus estabelece padrões, e esses padrões eles não devam estar de forma nenhuma distantes da ética da humanidade. Mentir é mentir, enganar é enganar, ficar com o que é do outro é errado. Vocês estão compreendendo? Então nós devemos aprender a harmonizar teologicamente essa espécie de angústia que às vezes está envolvendo-nos a respeito da verdade, porque nós temos dificuldade de se portar diante de coisas que nós sabemos que é errado, mas para não machucar nem ferir fulano, então nós vamos nos omitir. Então a ética às vezes nos leva a uma chamada boa convivência, ou talvez aquela boa vizinhança, e manter um discurso que é dentro da relação ali bem agradável a todos. Mas a palavra de Deus nos leva a questionarmos a respeito da credibilidade que nós estamos não só falando, mas que nós somos chamados para viver a respeito da verdade. Então,
aquilo que nós falamos tem credibilidade? Casa aquilo que eu digo com aquilo que eu vivo? Tem crédito? É ético mesmo? As pessoas podem encontrar em mim padrão, não só simplesmente no discurso que venho proferir, mas acima de tudo na conduta que tenho realmente vivido a cada dia e a cada momento. Então o maior desafio nosso é o desafio ético, porque somos essa nova criação. E as pessoas, elas, acima de tudo, elas não estão querendo tanto saber o que nós cremos, por incrível que pareça, mas elas estão querendo saber se o que nós estamos crendo é íntegro. Para que o nosso discurso não se perca. Mas existe um outro desafio também que eu queria compartilhar com vocês, que é o desafio da espiritualidade. Nós devemos levar em consideração que nós não podemos de forma nenhuma sermos cristãos superficiais. Sabe o que é ser um cristão superficial? É dizer, todo mundo faz, isso é normal. Que foi? Fulano diz, por que eu também não digo? Fulano mente, por que eu também não minto? Pastor, isso é normal, numa sociedade assim, na vida humana, não, isso é normal. Isso é muito superficial, querido. Deus não nos chama para esse tipo de posição, mas ao contrário, Deus está querendo que nós sejamos pessoas raras. Vocês entenderam isso? Deus está esperando de nós que nós tenhamos uma vida digna, que o nosso viver, eu como pastor, Deus espera de mim que haja confiabilidade dentro daquilo que vem a ser a minha relação espiritual, não só com Ele, mas também com aquelas pessoas que estão convivendo dentro da mesma esfera da espiritualidade. Por isso que nós devamos levar em consideração não só aquilo que os homens falam, mas acima de tudo o peso espiritual daquilo que aquelas pessoas estão falando. Aquilo que se fala é verdade? Aquilo que se fala, aquela pessoa realmente, dentro das suas limitações, procura vivenciá-la? Ela tem uma relação legítima com Deus, do qual Ele está sempre falando, sempre dizendo para os outros? Então é um desafio imenso nós trabalharmos a nossa relação espiritual, buscando de Deus e saber de Deus qual é o desafio nosso maior, como pessoas que vivem uma relação de espiritualidade com aquele que é espiritual. Tem um outro desafio que eu queria que nós levássemos também em consideração, que é o desafio da hermenêutica. Por favor, querido, deixe-me falar um pouco para vocês sobre isso, porque talvez eu esteja falando uma palavra que é um pouco distante da compreensão de alguns do auditório. Então, a hermenêutica é a arte da compreensão do texto, daquilo que vem a ser uma exegese profunda, para saber se aquele texto é aquilo mesmo que nós estamos realmente ouvindo, se ele procede, se aquilo não é um invencionismo, não é simplesmente alguém que está tentando moldar um texto o seu modo de ver as coisas. Então, nós devemos ter muito cuidado com a palavra quando nós lemos. E ao ler a palavra, nós temos que buscar o significado profundo desse texto. Qual é a verdade desse texto? Se esse texto realmente, ele diz aquilo que supostamente nós estamos ouvindo ou dizendo. Isso é um desafio imenso, irmãos, que nós devemos exercitar. Porque como cristãos, é muito fácil nós ouvirmos aquilo que as pessoas estão falando diante da mídia, diante daquilo que está, às vezes, um embaralhado de tantas coisas, e aparece tantas coisas tão belas que nós nem sequer refletimos sobre todas as coisas que são ditas. Então nós devemos ter muito cuidado com isso aí, com o texto. O que é que ele fala para mim? E o que é que ele fala dentro da minha relação de cultura, dentro da minha compreensão como ser humano? O que é que Deus quer dizer para mim? Quando ele diz que mentir é pecado ou existe uma mentira que não é pecado? Os irmãos estão compreendendo, né? Esse é um grande desafio. Mas um outro desafio
é nós buscarmos de Deus uma orientação profunda para contextualizar aquilo que vem a ser a própria relação da palavra dele conosco. Ao longo dos anos, irmãos, por favor, é um desafio que eu tenho sofrido. Eu sou nordestino, vocês podem perceber, não tem dificuldade quanto ao meu sotaque, ele está bem dentro dessa relação do nordestino. Eu não tenho nenhum problema com outras regiões, eu conheço muitas regiões do Brasil, tenho amigos em todas as regiões do Brasil, tenho amigos fora do Brasil, em outros países, eu não tenho nenhuma crise nessas questões, mas eu estou tentando mostrar para vocês que nós muitas vezes temos dificuldade de absorver aquilo que vem a ser a nossa própria cultura, porque nós, ao longo do tempo, alguém nos disse, eu não sei quem, mas em algum tempo nos disse que a nossa cultura é pecado, e às vezes esquecemos do que está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7, no verso de número 9, diz assim: depois eu olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, e ninguém podia contar, de todas as nações, e de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, e eles estavam diante do Cordeiro, e eles estavam com vestes brancas. Eu aprendo, querido, que nós precisamos dialogar um pouco mais sobre a questão da nossa cultura. Nós precisamos aprender um pouco e saber aquilo que é descartável e aquilo que é nobre, aquilo que realmente pode ficar na nossa cultura. Porque senão, meu irmão, nós vamos achar que nós precisamos de até deixar alguns valores que nos foi passado dentro de uma questão cultural que não tem nada a ver com pecado. Ao contrário, nós devemos levar em consideração aquilo que vem a ser o nosso jeito de ser, esse ser brasileiro, esse ser nordestino, esse sotaque meio carregado às vezes em algumas regiões, ou quem sabe, irmãos, nós devamos aprender a repudiar aquilo que o brasileiro usa como artimanha, e nós devemos denunciar isso e dizer que isso é pecado, como alguns usam dentro da malandragem de uma área, de uma região, como algumas regiões do nosso país, alguns estados, as pessoas às vezes se comportam assim. Então o desafio, irmãos, nosso é muito grande, é como nós podemos contextualizar algumas questões, porque ao longo dos nossos anos, ao longo do tempo da minha existência, eu ouvi muito falar de que nós não podemos louvar desse jeito, nós não podemos cantar esse tipo de música, nós não podemos, tá certo, se comportar desse jeito, porque isso não é bem espiritual. E às vezes nós nos perdemos dentro dessas questões, porque não sei quem tentou impor essas coisas para nós, mas isso não vem. E não tem Deus embasando essas coisas, porque o texto é claro, ele diz que todas as pessoas, nações, e o que faz uma nação, o que faz uma tribo, é exatamente a questão daquilo que vem a ser aquele toque especial seu. Gente, que foi, bichinho? Não tem problema. Ou quem sabe, eita, o trem, né? Mas é a região, querido. Isso não tem nada a ver com questões de pecado, mas são coisas culturais que às vezes nós aprendemos e dizemos que essas pessoas não devam se pronunciar ou se comportar desse jeito, porque isso não é espiritual. E isso tem sido uma mentira grande. São grandes desafios, irmãos. A minha mensagem desta noite é uma mensagem muito mais exortativa, para que a igreja ela tenha consciência de que aquilo que nós fazemos, se nos movimentamos, se ao movimentar-nos nós proferimos coisas ou fazemos coisas onde Deus é glorificado, então Deus será glorificado. Se não nos movimentarmos, isso leva Deus a algo profano, então nós profanamos o sagrado. Então precisamos ter uma compreensão profunda a respeito dessas coisas, porque esse é um dos maiores desafios, nós sabermos que Deus ama você, e mesmo que você tenha nascido no norte, no nordeste, sudeste, centro-oeste, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer país da Ásia, ou qualquer outro país aqui na nossa América, independentemente de qualquer coisa, Deus ama você.
E Deus o ama muito, profundo. Tanto é que ele chega e pediu que registrasse um dos textos memoráveis da palavra. Porque Deus amou o mundo. O mundo inclui a mim, inclui a você, inclui também os argentinos. Sim, querido, o mundo inclui todos. Deus amou todos de uma maneira tão profunda que ele entregou o seu filho para que ele fosse levado ao Calvário. E nós, nessa data que estamos nos aproximando, nos lembramos desse momento e pedimos que Deus possa estar cada vez mais nos envolvendo nesse sentimento. E eu queria que vocês guardassem algumas coisas a mais no coração de vocês nessa noite. Primeiro, não perca o foco. Diga a alguém que está do seu lado: querido, não perca o foco. Diga a ele: querido, não perca o foco. Diga a alguém que está do seu lado: olha, você não perca o foco. Mas qual é o foco? Jesus Cristo é quem libertou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é questão de cultura, querido. Foi Jesus Cristo, o foco é estabelecido. Não perca o foco. Deus ama você, seja um nordestino barrigudinho, ou seja um elegante europeu lá do primeiro mundo. E é Jesus Cristo quem retira tanto a mim, nordestino, como retira aquele do primeiro mundo das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é questão cultural, querido, é uma questão de Cristo, o foco de Deus para nós. Mas também eu gostaria que nós pudéssemos levar em consideração que neste mundo nós precisamos muito da dependência de Deus para nós vencermos as tentações, até a tentação que nos bate à porta de, às vezes, querer enganar, e Deus diz não, não engana não, não mente não. Não diga isso, isso não vai levar a lugar nenhum. Então nós precisamos e somos dependentes, totalmente dependentes de Deus, irmãos, para que nós não mintamos, porque de uma forma ou de outra, algumas coisas nos levam a situações que somos tomados de surpresa. Quando menos espera, dizemos: ó Deus, que coisa, o que eu falei, por que eu disse isso? E eu sei, nós sabemos que muitas vezes essas coisas não são verdades. Por isso que nós precisamos aprender a depender de Deus para vencer aquela tentação de dizer algo que nós sabemos que Deus não está nesse negócio. Mas eu queria também que nesta noite nós pudéssemos levar para casa que existe algo que é um padrão estabelecido por Deus para nós. E integridade, inteireza, é o que Deus está esperando de nós. É um padrão elevado demais, querido. Por favor, é um padrão elevado demais para nós. Mas Deus está esperando de nós que nós busquemos e lutemos para viver esse padrão de integridade. Porque pecado é pecado. E mesmo quando peco, preciso cada vez mais reconhecer que é a graça de Deus e a misericórdia dele que se renova a cada dia e a cada manhã para que eu continue nessa caminhada. Por favor, ser íntegro é um padrão de Deus para todos nós. Sede santo, porque eu sou santo. Esse é o padrão de Deus. Elevado demais. Quem quiser que pense que ser crente é brinquedo, querido. Não é não, meu irmão. Levar Deus a sério pesa.
Por isso nós precisamos muito desse Espírito Santo de Deus que nos conduz dia após dia, momento após momento, tentação após tentação, circunstância após circunstância, de tal maneira que nós não podemos perder o foco, que quem nos tirou, quem nos libertou, aquele que começou a boa obra, Ele vai concluí-la. Por isso que nós devamos estar sempre buscando e lutando para sermos santos. Mas eu queria também que nós pudéssemos guardar essa outra proposição bíblica, que nós temos um referencial. E o referencial é eterno. O Cordeiro de Deus, Ele foi levado ao Calvário. Existia um preço a ser pago, um preço eterno, e esse preço teve que ser pago por alguém que era eterno. Por isso que esse Deus se humanizou, e sendo Ele eterno, Ele pagou uma dívida eterna que nós tínhamos. E nós temos hoje paz com Deus por intermédio do sangue do Cordeiro. Querido, o nosso referencial é eterno. O seu referencial deva ser eterno. Não é a questão simplesmente de você ter mentido ou não mentido, mas é a questão de que você perdeu por alguns segundos o referencial eterno, que o sangue do Cordeiro, Ele já te purificou de todos os pecados. Que nesta noite, você que tem o hábito de mentir, de simular, por favor, se você maquinou ou maquiou algo, ou maquiando a realidade para algum proveito próprio, eu queria dizer para você que você mentiu. Por isso que o profeta, ele nos leva a um convite profundo lá no livro de Joel. Não rasguem as vossas vestes, rasguem os vossos corações, porque o Eterno, Ele tem padrões eternos para nós. A minha conduta, a sua conduta, deva ser de pessoas que buscam o eterno. Diz o evangelista João no capítulo 1, no verso de número 10: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. De alguma forma, às vezes, nós estamos fazendo coisas que desagradam a Deus. Seja pelo dia da mentira. E não só que um dia da mentira não ficou no dia 1º de abril, mas tem nos acompanhado durante dia após dia. E nós devemos aprender o que Paulo escreve: deixando a mentira, falai cada um com o seu próximo a verdade. Porque nós somos membros uns dos outros e fazemos parte do mesmo corpo, que é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, da minha vida e da vida de todos aqui. Amém? Vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos. O meu desejo nesta noite é que nós pudéssemos reavaliar a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o próximo. E dentro dessa visão, nós pudéssemos falar sempre
a verdade. Porque a verdade, ela sempre nos liberta. Só a mentira nos aprisiona. E nós não somos mais escravos das trevas, mas somos aqueles que vivem na gloriosa luz do Senhor Jesus Cristo. Que Ele vos abençoe nessa noite. Que nós possamos ter consciência de que, independentemente de quem quer que tenha pensado no dia da mentira, seja alguém lá na França, ou alguém aqui no Brasil, ou em outro lugar, acima de tudo nós possamos nos lembrar que a mentira para Deus é pecado. E o pai da mentira é o inimigo das nossas almas. E que nós, que professamos e dizemos que temos Deus como Pai, possamos viver na verdade hoje e eternamente. Amém.